Hoje lemos um trecho do capítulo 23 de São Mateus, que é um capítulo pesado. É um capítulo em que Nosso Senhor censura os fariseus. E muitas vezes nós, quando pensamos nos fariseus, sempre pensamos nos outros, ao invés de aplicarmos a nós aquilo que Nosso Senhor está dizendo aqui, uma vez que todos nós podemos, de alguma maneira, incorrer nos mesmos erros. Em primeiro lugar, ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações. Aqui, Nosso Senhor dá uma demonstração clara do bom espírito que os seus discípulos devem ter em relação àqueles que exercem autoridade magisterial. Eles têm autoridade real, uma autoridade que deve ser reconhecida, e nós devemos olhar e aprender, escutar o que ensinam, ter uma atitude dócil em relação à doutrina que eles transmitem, se o fazem autenticamente. Mas isso não significa que nós devemos imitar as suas ações. E aqui Nosso Senhor nos coloca em guarda quanto à atitude bajuladora e servilista de quem imagina que toda obediência tem que ser acrítica. Não, o que é errado é errado. Não importa quem o diga. E quem age de maneira errada, efetivamente não é exemplo para ninguém. Mas o Senhor diz algo que é duro. Ele diz: eles falam e não praticam. De um lado, é verdade que há um nível de hipocrisia que é patológico, que é imoral. Uma pessoa, por exemplo, que prega, mas que não tem compromisso com o que fala. Então, efetivamente, isso é uma tragédia. Alguém que anuncia uma palavra que ele não se esforça para viver. Contudo, existe também o perigo, que é o de reduzir a pregação à própria vida. Ou seja, é aquele pregador que, não conseguindo praticar o Evangelho, muda o Evangelho para adaptá-lo à sua baixa moral. Nosso Senhor não está nos estimulando aqui a rebaixar o Evangelho a um mínimo nível de exigência, porque o pregador não é chamado a pregar a si mesmo. Ele tem que pregar a palavra. E muitas vezes nós pregamos aquilo que nós estamos nos esforçando, nós estamos lutando para viver, e somos conscientes ainda de que não conseguimos praticá-lo em perfeição. Ou seja, o primeiro alvo da pregação sempre é o próprio pregador. Por isso, na maneira de pregar, nós precisamos de alguma maneira transparecer a humildade de quem não chegou ainda à perfeição, de quem está na luta, de quem está procurando agradar a Deus, de quem está tentando fazer a vontade de Deus. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo.
É o horror de quem prega uma palavra pesada que não está disposto a praticar. Fala sobre a justiça, mas é injusto. Fala sobre a misericórdia, mas é impiedoso. Fala sobre o serviço, mas só quer ser servido. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos pregar, ensinar efetivamente o que nós estamos nos empenhando para viver, ainda que isso seja difícil. Como é bonito quando nós observamos na vida dos santos o seu empenho por fazer com que a própria vida se amolde às exigências do Evangelho, mesmo quando isso lhes custa, quando dói, mesmo quando eles falham, não conseguem, e precisam dizer: eu não consegui. Essa humildade que nos preserva da presunção de impor sobre os outros uma palavra que é insuportável, que não exerce cura, que não eleva, mas que massacra, que humilha. Nosso Senhor diz mais sobre os fariseus e doutores da lei: fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas longas com trechos da Escritura na testa e nos braços, põem na roupa longas franjas, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, de serem chamados de mestres. Ou seja, uma alma farisaica é muito ciosa das honras humanas, é hipersensível a tudo isso, precisa de honorificências, tem necessidade de títulos, de cargos, de reconhecimento humano, justamente porque não possuem um lastro real, não tem um background de uma alma que realmente é na presença de Deus, e por isso se enredam no teatro dos homens, fingem uma importância que não têm, posam uma sabedoria que não possuem, impostam um comportamento que dista de quem eles na verdade são. Nós não podemos ser assim. Quantas vezes nós nos chateamos porque outro foi escolhido no nosso lugar, porque outro é ouvido e nós não somos, porque outro é estimado e nós não nos consideramos assim tão estimados. Quantas vezes nós caímos de alguma maneira nessa mesma pretensão. Nosso Senhor diz: nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. Com isso ele não está anulando o ofício de ensinar, mas ele está dizendo que no ofício de ensinar nós não podemos perder de vista nunca que nós somos todos iguais, nós estamos lutando, nós estamos nos esforçando. Na terra não chameis a ninguém de pai, e aqui ele não está abolindo a paternidade. O que ele está dizendo é que por mais que nós exerçamos a autoridade sobre os outros, nós não podemos esquecer que o nosso pai é Deus que está nos céus.
Quando a gente esquece disso, então a paternidade vira uma desculpa para oprimir os outros. Porque nós não nos sentimos obrigados a dar satisfação a uma paternidade maior do que aquela que nós possamos exercer. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Ele não está aqui abolindo a direção, mas ele está mostrando que aquele que dirige precisa sentir-se dirigido. Nós vivemos um tempo de muitas pessoas autoritárias, que se sentem assim, donos da verdade, donos do poder, donos da vontade de Deus, donos da sabedoria, donos da patente, do conhecimento, da autoridade sobre os outros, e na verdade são apenas atores. O verdadeiro pregador, o verdadeiro discípulo de Cristo, nunca perde de vista que nós estamos aqui para nos ajudar, para nos apoiarmos uns aos outros. Por isso diz nosso Senhor: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Queridos irmãos, a verdadeira humildade consiste em assumir essa posição de cuidado, de ajuda, de uma consciência sóbria e humilde que jamais perde de vista a própria indigência. Vamos pedir ao nosso Senhor que nós nos percebamos assim, que a verdade é que muitas vezes nós perdemos de vista isso. Pensemos, quantas vezes nós caímos nos mesmos erros que um dia nós advertimos nos outros? Quantas vezes nós tentamos abrir os olhos dos outros e dissemos a eles: não faça isso, você não percebe que não é assim? E o outro teimou. E depois somos nós que teimamos. Somos nós que caímos nas mesmas cegueiras. Somos nós que reproduzimos as mesmas obstinações. Ensinar os outros, na verdade, é algo bem difícil. E é por isso que os grandes mestres na história do cristianismo sempre disseram que a base de tudo sempre é a humildade, que o humilde aprende de todos, aprende dos seus erros, aprende dos próprios erros e sempre é capaz de retificar. Que nosso Senhor nos ensine a humildade verdadeira, não aquela humildade fingida, protocolar, mas a humildade real. Aquela que é feita de uma autoconsciência limitada, não de presunção controladora. E assim, queridos irmãos, nós estaremos um pouco vacinados contra a possibilidade de ser fariseus. Que Jesus nos ajude, então, ensinando a sua palavra, nós jamais incorreremos nos vícios de quem se sente a salvo da sua própria pregação.